eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo aquecer. Alô, mulherio! Eu sou Lucirene Façanha e estou aqui para saudar todas as mulheres através do grupo de mulheres das letras do Ceará. Nós vamos falar de resistência, da força, da coragem da mulher do Norte e Nordeste para lutar contra as adversidades, para difundir sua literatura. E nesse intuito de ter cada vez mais uma literatura de qualidade das mulheres, é que essa luta persiste. E aí nós vamos conversar sobre isso e mostrar cada caminho que essas mulheres percorreram. Eu sou Lucirene Façanha, sou mulher, sou mãe, sou escritora, batalhando para produzir e publicar. Estou aqui com Rosa Firmo, Fátima Teles, Cris Menezes, Inácia Girão, Angelina Anjos e Eva Potiguar. E quero dar as boas-vindas a todas vocês e estejam conosco para ver como a mulher norte e nordeste insiste e persiste na sua literatura. Eu sou Fátima Teles, mulher nordestina, palestrante, cordelista, escritora e poeta. Sou cearense e para mim é um prazer enorme estar participando deste evento que nos engrandece, do Mulherio das Letras Portugal. Rosa Firmo, natural de Quitaiús de Lavras da Mangabeira, Ceará, do sertão caririense, onde o luar é o mais belo do Nordeste. Escrevo desde a minha infância, sou memorialista, quero deixar para o mundo o meu recado da alma. Agradeço a Lucirene Façanha por me convidar a participar deste evento do Mulherio das Letras de Portugal. Minha gratidão. Meu nome é Angelina Anjos, sou assistente social formada pela Universidade Federal do Pará. Atuo na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e sou conselheira da Sociedade Paraense em Defesa dos Direitos Humanos. Nesta oportunidade, quero saudar todas as mulheres do Norte e Nordeste que compõem esta mesa para o Mulherio das Letras de Portugal. Eu escrevo para que o meu tempo seja salvo, para que eu mesma me salve. É uma forma de me libertar, de encontrar com o meu próprio eu. A escrita sempre esteve presente na minha vida desde os 10 anos de idade, e é com ela que eu faço a minha vida ter sentido. Através da escrita, eu desenvolvi a sensibilidade, a alegria de ter a gratidão pela vida. Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança a destemida Iara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz, a matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta, quem é você? Olá, Mulherio das Letras. As mulheres incríveis, mulheres resilientes, fortes e incansáveis na luta para conquistar o seu espaço.
Estamos juntas nessa empreitada, porque juntas podemos ter mais vez e mais voz. Eu sou Inácia Girão, aquariana, essa aquariana destemida, inquieta, que está sempre procurando sarna para se coçar. Sou administradora e professora aposentada. Mas desde 2014 me tornei escritora, quando lancei o meu primeiro livro autobiográfico. Sou escritora por opção e por prazer. Antes meu tempo era só para estudo e trabalho. Adoro ler e escrever. Para mim, é uma forma de me reinventar a cada dia. A vocês, um pouco de mim em poesia. Liberdade de voo e de voz, direitos e respeito. Não aos grilhões da violência. Por ser mulher, homo, trans ou hétero. Rasgo-me em palavras, grito prazer, outrora sufocado. Sinto-me livre, tenho voz. Desnudo a alma em versos. Sou poesia, forte e plena. Vida, gênero e sentimento. Sem mordaças e sem censura. Sem censura, Cris Menezes. Ô Jureminha, ô Jurema, a folha caiu sereno, Jurema, dentro deste conga. Ô Jureminha, ô Jurema, a folha caiu sereno, Jurema, dentro deste conga. Olá, eu sou Eva Potiguar, sou mulher indígena do Rio Grande do Norte, Potiguara, escritora, contadora de história. Estou me sentindo muito honrada de participar desse encontro das rosas com o Mulherio das Letras do Ceará e aqui, nesse momento literário do Mulherio de Portugal. E nessa alegria, eu quero também deixar um pouco da minha poesia. Quando cortaram meus pés, as árvores me sustentaram com as suas raízes. Elas me deram frutos e flores, alimentaram meus irmãos pássaros e levaram os meus sonhos às estrelas. Meus ancestrais vivem em mim, na poesia das estações, nas montanhas irmãs, abraçadas às pedras, esculpidas pelo tempo e pelo sangue que jorra sem fim. Quando eu voltar, olharei nos olhos daqueles que cobriram as minhas feridas com as asas dos seus corações. Andarei ao lado dos que me receberam nus, sem ouro e sem prata, e alimentaram a minha fome com as suas canções proibidas. Comecei muito cedo a escrever. Acho que como a grande maioria, né? Só que ficaram guardados. Alguns se perderam pelo tempo, né? Mudanças, trabalho, a vida. Eu não tinha livros em casa, não tínhamos também brinquedos, e os meus brinquedos eram os feijões coloridos que eu separava e a lagarta do pé de açucena que vinha na minha janela.
quarto. Eu fui apresentada à poesia cedo. Por quê? Porque como a gente não tinha livros, mas a gente ia para as festas de padroeiro numa cidade próxima onde moravam os parentes da minha mãe. E lá o meu tio tinha uma vasta biblioteca, ele tinha 2 crianças um pouco mais jovens do que eu. E eu me encantava com os irmãos Grimm, com Guy de Maupassant, princesas, castelos, e tudo aquilo ficava na minha cabeça. Vontade de ter, de viver aquilo que eu nem em sonho poderia. Na vida que eu levava, né, de bem afastada das tecnologias e sem condições financeiras. Na adolescência eu tinha diários, acho que como todo mundo da minha época, né, fechado a 7 chaves, onde eu escrevia. E eu fui apresentada a Drummond pelo livro Amar se Aprende Amando. E me apaixonei por Vinícius, Leminski, Flobela e muitos outros, Pessoa. E daí eu escrevia também as minhas poesias nesse caderno que eu guardei. E disso eu tenho alguma coisa da época distante, porque muitas se perderam por aí, não é? E aí, pelo trabalho, pela vida, eu deixei um pouco a literatura de lado. Mas aí, com a aposentadoria, eu me dei o direito de novo de ter asas. E aí eu vou ler para vocês um pouquinho de uma poesia. O eu. Ela diz em alto e bom som: falo com Deus todos os dias. Peço perdão pela Maria que sou, pelo mundo de mentiras que criei. Meu riso, às vezes tão bem ensaiado, se faz digno de um prêmio. Eu e minha dor, ela não vem sozinha. O vazio, a amargura, a solidão. Eu sempre tenho medo. Me encolho toda, como na infância. Aquela outra era e não era eu. Esse pesadelo, rezo baixinho, me acompanho. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, o que eu quisesse ter, que nada, minha poção, mulher, que até então se resguardara, é a melhor poção que trago em mim agora, é a que me faz viver. Eu sou Fátima Teles, mulher nordestina, escritora, poeta, cordelista, palestrante, semeadora do tempo presente, semeadora da poesia e da literatura infantil, apaixonada pelas lendas, pelas encantarias. É um prazer imenso estar participando deste grandioso evento, Mulherio das Letras Portugal, que reúne mulheres do mundo inteiro para celebrar a escrita, para celebrar a poesia, para celebrar a literatura nos seus mais diversos gêneros. Eu estou com vocês e me sinto completamente representada. Eu sou Mulherio das Letras, do Ceará para o mundo, do Cariri para o mundo. Sou uma modéstia filha
do sertão caririense, especificamente do distrito de Quitaiús, de Lavras da Mangabeira, Ceará. Sou pedagoga por opção e amante das artes, especialmente a arte literária. Tive uma infância marcada por situações delicadas. Sou sobrevivente de uma grave doença da infância. Sou resultado da luta diária, travada no silêncio da alma. Aproximei-me do ocaso da vida, padeci sem perder a calma. Padeci, resisti, persisti, contudo a sofrear. Contudo, naveguei a nau errante, voltei a vislumbrar. Fui alfabetizada na infância, fiquei fora da escola por 10 anos, voltei aos bancos escolares aos 19 e ingressei na Universidade Federal aos 30 anos. Tudo isso considerado tardiamente por essa sociedade engessada. Dediquei parte da minha vida aos trabalhos de educadora, bem como ao voluntariado, que é a minha paixão maior. Comecei a rabiscar os meus versos ainda na adolescência, por influência de um primo cordelista. Não me submeto aos concursos literários e nem frequentei cursos de escritas literária. Apenas procuro ouvir meus mestres, entre eles Dimas Macedo, Neide Freire, Alzir Oliveira, Batista de Lima, todos meus conterrâneos de Lavras. Tenho 13 livros publicados, entre outros trabalhos literários. Integro as agremiações Academia Lavrense de Letras, Associação dos Escritores e Jornalistas do Brasil, Seção Ceará. Em 2020, quando vivemos o princípio da pandemia e que significou uma das piores catástrofes para o mundo sanitárias, foi exatamente nesse momento que eu comecei a participar da primeira antologia chamada Parem as Máquinas, da editora Off Flip. E daí em diante segui um caminho para que as minhas poesias tivessem um espaço dentro da literatura, para que elas fossem publicadas. Mas ainda bem, não parou por aí. Em 2021, eu participei da antologia O Despertar das Rosas, da editora Ser Poeta. Mulherio das Letras Portugal, editora Infinita. Também participei com 2 poesias do Anuário da Poesia Paraense, pela editora Arca, e do Mulheres Maravilhosas, que foi um e-book pela editora Campos do Rio de Janeiro, Grupo Editorial e Literário. Muitas mulheres devem seguir esse caminho. Eu espero que a minha escrita providencie a urgência dentro de outras mulheres para que elas também possam colocar para fora os seus sentimentos através da escrita. Olá, eu, Cris Menezes, vou falar da minha trajetória de escrita. O primeiro livro que participei foi a coletânea Abraço Literário, do Sesc. E diz a máxima que para ter a vida completa, tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu digo que quando você escreve, tudo que você escreve, você pare palavras. Então, no momento que você tira de si um livro, compõe esse livro, você está parindo vidas. Eu penso assim. Então, a primeira coletânea que eu participei como coautora, não na antologia,
foi Horas Noturnas. E aí vieram outras coletâneas da ACE, em 2020 as Conexões Atlânticas, e em 2015 escrevi esse livro que para mim é a minha história, né? A minha árvore genealógica, que é Relíquia Familiar Silvia Menezes. Este livro é um solo. Foi uma pesquisa de uns 6 meses, né, que eu fiz com a minha família, e foi um presente à memória da minha mãe. Tenho no prelo Metamorfose Poética, que está para sair, que tem como uma das participantes dos textos, né, da apresentação, do prefácio, as minhas amigas escritoras cearense, Zélia Salles e Lucirene Façanha. Então, essa é um pouco da minha trajetória literária, e escrever para mim é dar asas à imaginação, é soltar as amarras, é dar o grito de liberdade, é ter voz e ter vez, como nós mulheres estamos galgando cada vez mais esse patamar. Os primeiros passos na literatura não foram lá muito fáceis, porque eu morava no interior do Ceará, onde tudo lá era difícil, não tinha água e o sol era causticante. Para estudar, teria que ir de carroça, ou então teria que ir para a localidade, para a cidade mais evoluída, para morar na casa de parentes. Era muito complicado. Nem todos puderam estudar. Nós somos de uma família de 12, meus pais tiveram 12 filhos, e minha mãe se preocupava muito com o estudo, queria uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, principalmente para as filhas mulheres, porque os homens precisavam cuidar do gado e do roçado para ajudar meu pai. Então, com 7 anos, eu vim morar aqui em Fortaleza. Fiquei dos 7 aos 12 sem meus pais, na casa de um tio. E foi quando eu comecei a ler e a escrever. Aí eu me desarnei rápido. Li aquelas histórias, aquelas revistinhas de Tio Pateta, Cebolinha, Turma da Mônica, Reinação de Narizinho, Patinho Feio. Além disso, eu escrevia, né? Já comecei a treinar a escrita de cartas. Eu escrevia cartinhas. Meus primeiros passos como escritora iniciou com o desenho, porque o desenho também é uma linguagem, é uma escrita visual. Então, desde os 3 anos de idade, eu já rabiscava meus primeiros desenhos, e os desenhos foram também me levando à escrita. E eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, ainda muito nova, e ilustrava minhas histórias, levava para a escola, apresentava meus amigos, fazia as histórias no caderno pautado. Eu fazia uma história por mês. Criava o roteiro, criava os desenhos, criava as falas. Isso porque as histórias da Turma da Mônica me inspiravam muito, as histórias de Maurício de Souza. E também os livros que eu lia, os livros de poesias, tanto dos autores clássicos como os autores da minha contemporaneidade. E assim eu fui tendo esse gosto pelos contos, pelo poema. Sempre gostava de recitar poemas na escola. Sempre era cotada para as festas das mães, as festas que tinha na escola, que tinha declamação. Sempre fui muito metida. E eu sempre fui uma menina, e hoje sou uma menina velha. Amo a poesia, a arte, estão na minha vida, estão no meu sangue.
resolvi fazer artes. Sou formada em artes visuais, depois fiz mestrado na área do desenho. Eu me dediquei ao desenho das crianças, porque na escola eu fiquei de castigo, porque eu desenhava demais. E eu quis estudar sobre o desenho da criança. E no doutorado eu resolvi estudar sobre essa alegria de se doar, mesmo nas tempestades. E eu fui estudar as personalidades autotélicas e lá também eu me descobri como poeta. Já era contadora de história, já gostava de contar as histórias e essas histórias foram se tornando também em contos literários. Agora em 2021, em plena pandemia, eu estou com alguns contos para publicar, talvez esse ano ou no próximo ano, e eu pretendo também continuar nessa saga, essa saga de mulher potiguara, escritora, contadora de história, cheia de sonhos, sabe, na véia, mesmo de bengala, mas que gosta do que faz, ao Iebeté. E a maior conquista é ele, o homem na janela. Primeiro livro solo, são 33 contos e foi publicado em 2020. Em 2014, com a inserção em clubes de literatura, criação literária, eu conheci muitas pessoas do meio, né, do meio literário. E isso para mim foi uma grande conquista. Porque assim, eu escrevia, mas sem nenhuma intenção de publicar, de me rotular escritora. Mas aí com o contato, né, de ver alguns escritos que para mim não eram bons, não repercutiam bem, e aquilo foi me fazendo ter mais autocrítica cada vez mais. E eu comecei a rever mesmo com vontade, pesquisar e estudar para fazer os meus melhores. Quando eu me inseri no grupo de criação literária, eu também conheci um grupo de leitura dramática. E a gente passou a se apresentar em saraus, em órgãos públicos e em eventos, declamando poesias dos outros. Os meus preferidos eram Flobela Espanca e Leminski, sem dúvida, né? Eu passei também a escrever diariamente, uma coisa que eu escrevia extemporaneamente, assim, quando me dava na telha ou quando me sobrava tempo, porque mesmo aposentada eu sempre me inseri em muitas coisas, trabalhei muito, a família, e não tinha muito tempo. Mas até então, até entrar nesses grupos, eu era apenas Lucirene Façanha, mãe de Silvia e Adriana, com muitos rabiscos na gaveta. E aí, quando eu comecei a produzir, a partir de 2008, romances. E um deles eu submeti no final do ano passado, em 2020, e fui escolhida. E deve sair agora, setembro, por aí, deve sair por uma editora de Minas Gerais. Em 2015, eu me filiei à ACE, que é a Associação Cearense de Escritores. Daí eu passei a ir mais a eventos, né, pela ACE ou através da ACE, saraus, e fui também me dispondo a falar em público, né? Que a minha timidez era uma coisa quase palpável, e também de ter coragem de mostrar os meus escritos. Em 2017 eu participei da primeira antologia da ACE, e isso me deu uma alegria, e logo depois veio o suplemento Maracajá, que era uma iniciativa do Raimundo Neto, que é um cara com um caminho já traçado na literatura, inclusive foi finalista do Jabuti. E esse Maracajá, o suplemento, era atrelado a Organizações O Povo, que é um jornal de grande circulação
aqui no Ceará. E foi uma alegria muito grande ter esse conto escolhido pelo Raimundo. Em 2018 eu participei da coletânea Ecos do Nordeste, que é da Infinita, e também lancei, juntamente com Eudismar Mendes, Nícia Arruda, Eugênia Carrá, Nubia Brilhante, um livro que se chamou Fez-se Dezembro em Nós. São contos, crônicas, poesias. É um livro que nos deu muito espaço para estar nos eventos e divulgá-lo. Em 2019 eu fui destaque no Ideal Clube, que é um concurso local. Cada ano um ano é poema, outro é poesia, é conto, eles sempre vão diversificando. E aí eu tive um conto, nesse ano era conto, e eu tive um conto que é Réstia de Luz, que foi destaque. Ao mesmo tempo eu publiquei na Conexões Atlânticas, que também é uma produção da Infinita. Em 2020 foi um ano muito produtivo, apesar da pandemia, porque a gente já vinha, de antes articulando. Então, eu publiquei no Mulheres das Letras, primeira vez, Esse ano já saiu de novo também, que é uma produção da Infinita. Teve também a antologia produzida por Cássio Cavalcante, organizada. Ele é um cearense radicado em Pernambuco e sempre faz esse tipo, inclusive só não saiu outra antologia, que eu também estou com ele, por causa da pandemia. Mas deve sair, por esses tempos aí deve sair. Eu fui selecionada com nota máxima no Instituto Federal da Paraíba com o conto Vida Humana Inviolável. É um conto que retrata um abuso, E eu fiquei felicíssima e guardo com muito carinho a antologia produzida. Também participei, graças à intervenção da Rosa Morena, graças ao incentivo dela, eu tive coragem de submeter conto e poesia para o Instituto Horácio Dídimo, porque era infantil e eu nunca tinha feito, Mas ela incentivou muito e eu fiz e fui escolhido. Também estou nessas antologias, assim como também na antologia posterior, que era sobre Nossa Senhora. Mas não saiu, essa não saiu ainda por conta da pandemia. Juntamente com 10 pessoas da criação literária, a gente lançou o livro Pensando em Poesia. É um livro bonito que está em circulação. E O Homem na Janela, ele foi começado, entrou com o editor em 2019. Mas eu também não procurei me ater sobre os pormenores de cada coisa e a gente demorou muito nos trâmites. E quando ele foi ficar pronto, da leitura crítica, da leitura que o editor fez, foi já no final do ano de 2019, aí logo em março veio a pandemia e ele só saiu em novembro. Mas é o meu livro, meu primeiro livro, Vocês sabem que é uma coisa muito difícil você publicar independente. É um dinheiro você tem que investir e você não tem praticamente retorno. E aí, mas isso é só para alegria do coração. Minhas primeiras conquistas literárias é algo recorrente do meu esforço pessoal, da minha dedicação às pesquisas e às minhas publicações independentes. Passei a escrever desde a infância, muito cedo, em contato com a literatura. Escrevo por intuição, sem interesse ou ambição de fazer carreira. Fui dedicada à minha profissão de educadora. Não procurei fazer cursos de escrita literária, apenas ouvia os meus mestres, meus verdadeiros mentores intelectuais. Dimas Macedo,
Batista de Lima, Neide Freire, Alzi Oliveira e MC Garcia. Tinha na minha intuição de construir a história da minha terra e primeiro a história da minha mãe, em que pesquisei sobre a juventude dela e resultou neste meu primeiro livro solo, Nobreza de uma Mulher Sertaneja, que vieram outros depois. E hoje eu conto com 13 livros solos e 4 opúsculos e algumas antologias que estão aí pelo Brasil afora. Muito obrigada. Olá, eu, Cris Menezes, vou falar da minha trajetória de escrita. O primeiro livro que participei foi a coletânea Abraço Literário, do Sesc. E diz a máxima que para ter a vida completa, né, tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Eu digo que quando você escreve, tudo que você escreve, você pare em palavras. Então, no momento que você tira de si um livro, compõe esse livro, você está parindo vidas. Eu penso assim. Então, a primeira coletânea que eu participei como coautora, não na antologia, foi Horas Noturnas. E aí vieram outras coletâneas da ACE, em 2020 as Conexões Atlânticas, e em 2015 escrevi esse livro que para mim é a minha história, né? A minha árvore genealógica, que é Relíquia Familiar Silvia Menezes. Este livro é um solo. Foi uma pesquisa de uns 6 meses, né, que eu fiz com a minha família e foi um presente à memória da minha mãe. Tenho no prelo Metamorfose Poética, que está para sair, que tem como uma das participantes dos textos, né, da apresentação, do prefácio, as minhas amigas escritoras cearense, Zélia Salles e Lucirene Façanha. Então, essa é um pouco da minha trajetória literária, e escrever para mim é dar asas à imaginação, é soltar as amarras, é dar o grito de liberdade, é ter voz e ter vez, como nós mulheres estamos galgando cada vez mais esse patamar. Sobre minhas conquistas pessoais à literatura, posso dizer que foram muitas para tão pouco tempo nesse ramo. Porque a partir de 2014, quando eu lancei meu primeiro livro autobiográfico, Pintando a Própria Vida, eu não fiz só um lançamento, fiz logo 3. Fiz o primeiro em Fortaleza, no Centro Cultural Dragão do Mar, onde consegui lotar o auditório com os meus colegas de trabalho, com a minha família. Vendi bastante livro nesse dia, contratei um músico e teve tanto o lado formal como o lado descontraído, porque me colocaram até para dançar no palco. Tudo bem, eu topo tudo mesmo e foi show. Depois eu fiz outro lançamento com o grupo da criação literária do Sesc. E o terceiro lançamento foi na Bienal Internacional do Livro, em 2019. Então foi bastante divulgado esse livro. Com isso eu criei gosto pela literatura. E o ambiente acadêmico para mim é fascinante. Nunca mais quero deixar.
Entre meus livros está esse aqui do Casulo Borboleta, na segunda edição. É uma coletânea de poemas inéditos e com alguns da primeira edição. Aqui eu divido em 4 capítulos, onde eu trago uma expressão voltada para essa luta interior latente do vir a ser, do virar o jogo, de transformar pedras em pontes, de transformar o coração em asas, de fazer e refazer a vida. Um dos poemas que marcou esse meu trabalho tem como tema superação. Eu sou aquela que foi enterrada viva, mas não deixou morrer os seus sonhos. Ressurgi das cinzas e redesenhei os meus sonhos. Hoje sou árvore, árvore florida, enterrada na relva, coberta por flores do campo. E em 2019 também me aventurei como escritora de livros infantis, já não era sem tempo, pois sou contadora de história há mais de 20 anos, e eu dei preferência a Gatos de Versos, e o amor foi tão grande que veio em dobro, porque eu escrevi também Gatos de Versos na versão para colorir e na versão também colorida. Esses livros, eles também trazem uma forma lúdica e ao mesmo tempo rítmica de tratar o amor, a proteção animal, em preferência aqui aos felinos, que em todo o Brasil, infelizmente, a gente encontra animais abandonados. Então, Gatos de Versos. No final, ele traz uma cartilha, né, com as leis ambientais federais e as leis que servem para todo o território brasileiro. Então, Gatos de Versos é uma brincadeira muito séria, a brincadeira de proteger os nossos amiguinhos felinos. E esse livro também marca minha volta ao desenho, né? Eu estou ilustrando esse livro, né, com muito carinho. Aqui é a gata contadora de história que não podia faltar, que eu me inspirei na vovó Benta do sítio do Pica-Pau. E é claro, né, nesse livro traz uma homenagem, né, àqueles que defendem os animais. Eu coloquei o gato da Chica, de Dona Chica, de Atirei o Pau no Gato, aqui, ó. Só que ele sendo muito bem tratado e mimado, como uma forma de trazer o animal a esse bem viver com os seres humanos. E também a gata bailarina, que não podia faltar, em homenagem às minhas amigas que gostam de dançar. E eu me inspirei aqui numa pessoa que eu gosto muito, viu? Uma escritora lá de Natal, muito querida por mim. E não podia faltar o poeta cantador, que representa nossos cantadores de viola do Nordeste. Imagina aqui, fiz uma homenagem aos cordelistas e às cordelistas também. E com muita alegria dizer para vocês que esses 3 livros, eles também receberam premiação da Lei Aldir Blanc no edital de aquisição de livros, e eu pude divulgá-lo, distribuindo em vários estados do Rio Grande do Norte, para as pessoas que se inscreveram para recebê-los gratuitamente. Estou muito feliz porque agora esses livros estão nas mãos de crianças, de educadores, mediadores de leitura e daqueles que amam a leitura, a literatura brasileira e a escrita de nós mulheres.